vamos falar um pouquinho sobre o Ethereum. O que aconteceu? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês. Existe um conceito dentro da rede Ethereum que já funcionava quando a gente tinha a prova de trabalho como em funcionamento, que é o conceito de MEV, que é hoje é Maximum Value Extractable Value, né, o valor máximo a ser extraído, que tem relação com a ordem, basicamente, né, para simplificar aqui, a ordem em que as transações são colocadas dentro de um bloco, que podem gerar retornos ali para quem ordena isso de uma forma específica. Depois que mudou para Proof of Stake, né, esse MEV mudou era Miners Extractable Value, que tinha a ver com essa questão. Quando mudou para Proof of Stake, mudou para Maximum Extractable Value, que tem a ver aí com principalmente operações de arbitragem de uma série de coisas que podem ser utilizadas dentro da rede Ethereum. Só para dar exemplo, você tem um caso, imagine o seguinte, você vai fazer uma compra na Uniswap. Eu quero comprar $10 mil, 10 mil SDCs na Uniswap, numa troca que eu vou fazer lá, por exemplo, por USDT mesmo, que seja, ou USDT, ou qualquer outra moeda, tá? Só que lá na Uniswap, a liquidez disponível para fazer essa operação, eu não tenho $10 mil lá na Uniswap para fazer. Só para voltar um passo atrás, para quem não sabe de nada do que eu estou falando agora, a Uniswap é uma corretora descentralizada, né? É um aplicativo de DeFi, de finanças descentralizadas, e a ideia da Uniswap é o seguinte: eu poder fazer uma troca entre ativos, entre moedas, sem precisar de uma corretora centralizada. O aplicativo vai permitir que a gente faça trocas. Como é que isso acontece? Eu posso pegar Ethereum e mandar para o Lucas, que está aqui com a gente aí assistindo, o Lucas Witt. Né? Eu posso mandar para o Lucas. E o Lucas vai me mandar, por exemplo, Chainlink. Só que essa transação, se a gente faz ela offline, vamos dizer assim, se a gente faz no P2P, desculpa, eu vou mandar para ele os meus Ethereums e ele pode não me mandar as Chainlinks. Então, como é que a gente faz para ter uma forma de fazer essa troca de forma segura? Né? Tem o formato de fazer isso via P2P, com escrow, né, que tem um intermediário fazendo isso, e criaram essa metodologia de fazer isso através, por exemplo, da Uniswap, que é um aplicativo descentralizado. Se cria um contrato inteligente. Esse contrato inteligente, você precisa fornecer liquidez para ele. Eu preciso disponibilizar tanto Ethereum, nesse exemplo, né? Tanto Ethereum quanto Chainlink lá dentro. Então eu faço uma piscina de dinheiro ali dentro, dos dois lados. E se eu quero fazer uma troca de Ethereum por Chainlink, como nessa piscina eu tenho as duas coisas, eu deposito uma e tiro a outra. Eu deposito a outra e tiro a uma. Então, as corretoras têm isso também, tá? As corretoras têm lá os market makers que fazem mais ou menos essa mesma função, e quando a gente inclusive, fornece liquidez por uma DeFi, a gente está justamente fazendo esse processo de fornecer liquidez. Então, você tem as piscinas de liquidez ali dentro. Só que essa piscina de liquidez, ela tem um tamanho. Imaginem que dentro de uma piscina de liquidez, eu tenho lá $100 mil no total, sendo que $50 mil é Ethereum, né? Vamos voltar para o outro exemplo que eu falei, $50 mil é o SDC, $50 mil é o SDT. Só que, por algum motivo específico, tá todo mundo trocando o SDT por Ethereum por USDT. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai acabar... Não, desculpa, eu já confundi de novo. Voltando. A gente tem o SDC com o SDT. Imaginem que tá todo mundo trocando o SDT por USDC. Se está todo mundo trocando o SDT por o SDC, usando esse exemplo que eu disse da piscina de liquidez, aos poucos eu vou depositando o SDT nessa pool de liquidez e vou tirando o SDC. E esse USDC vai acabando, né? Porque se eu tenho 50 de cada um, se todo mundo só troca um lado, se todo mundo sai de um lado e vai para o outro, o depósito do USDT vai crescendo e o do USDC vai diminuindo, né? O volume de um do outro. Vai desbalanceando essa quantidade lá dentro da pool de liquidez. Isso pode até pressionar o preço para baixo, mas não é nesse ponto que eu quero tocar agora. O ponto é que, de repente, ficou muito pouco o SDC lá dentro. E aí vem alguém grande e está querendo comprar 10 mil SDCs, só que já não tem mais 10 mil SDCs nessa pool de liquidez. O que acontece? Quando ele fizer uma ordem de 10 mil SDCs nessa pool de liquidez, você vai ter dentro da Uniswap, a Uniswap tem várias pools. Tem uma pool que você paga 0,3 de taxa, outra que paga 0,5 de taxa. Então, isso altera, no final das contas, altera o preço
quando eu faço uma compra grande, eu altero o preço dessa transação. Imagina que eu comecei comprando o SDT por USDC, que teoricamente cada uma vale $1, mas imagina que eu comecei comprando a $1 e no final do processo ali vai estar valendo 1,2, 1,3, sei lá, o SDC. A USDC se valorizou porque eu fiz uma compra muito grande ali. Eu pressionei o preço e tô varrendo as pools de liquidez tudo de uma vez só. Esse processo é um processo que ele vai ser colocado, né, essa compra vai ser colocada na Uniswap num bloco de negociação. Ela vai para o main pool da Ethereum, né, para as blockchains, elas têm áreas de memória, que são as main pools, onde todas as transações que precisam ser executadas são depositadas nesse ambiente, e aí os mineradores vão pegando essas transações com base no preço que você está pagando pelo gas para fazer. Então tem uma fila de transações para acontecer, eu fui lá e fiz uma transação e falei que quero pagar de gas nessa transação, sei lá, 100 ways. Vou chutar um número, tá? Então a minha transação está lá na piscina de liquidez para comprar 10 mil SDCs na Uniswap. Isso é sabido nesse momento já que vai causar um movimento de preço. Tem um monte de gente que fica olhando para a mempool, isso é só para dar um dos exemplos do MEV, tá? Um monte de gente que fica olhando para a mempool, entende que lá dentro tem uma transação que vai causar um movimento no preço, e o cara faz o quê? Ele pega e faz uma transação antes de mim. Ele vai lá, a minha transação está lá esperando para ser executada, só que os mineradores estão fazendo as outras que pagaram mais caro, a minha não foi executada ainda. Eu vou lá, corro na frente, faço essa transação antes, alguém faz essa transação antes de mim, pagando mais gas, então a transação dele vai sair antes da minha, e a hora que a minha sair, eu já peguei o preço muito mais alto do que ele estava. E esse cara, né, vai dar liquidez ali, é mais ou menos isso, tá? Não é exatamente assim, mas o cara entra na minha frente e depois ele me vende mais caro. Ele compra mais barato e me vende mais caro porque eu estou fazendo essa transação. É basicamente isso que acontece. Isso é uma transação que a gente chama de Maximum Extractable Value aí. Tem uma outra série de formas de fazer essas arbitragens, que pode ser, por exemplo, numa corretora está um preço, na outra está outro, eu faço uma transação atômica aí aproveitando disso. A ordem que essas transações estão na blockchain também influi e tudo mais. Por que eu expliquei tudo isso? Porque o problema da censura do Ethereum está partindo principalmente desses nós aí, que são os nós que já tem esses robôs aí, esses processos de MEV rodando. Uma empresa grande, acho que não sei se a gente pode chamar de empresa, mas tem a criadora de MEV bots, tá? Então são os robôs que fazem esse tipo de processo aí. Implementou um software que chama MEV Boost. Pelo que eu entendi, eu não tenho profundidade muito grande para falar disso, mas pelo que eu entendi, os MEV bots aí, né? Como é que chama aqui? Os MEV Boosts, né? É uma versão do Ethereum, né? Uma versão do software do Ethereum que é otimizada para esse tipo de operação. E dentro dos mineradores, onde eu tirei essa informação, tá? Eu tô reproduzindo a informação da forma que eu consegui consumir ela, tá? 57% dos blocos validados na rede Ethereum, de todos os blocos validados, 57% deles foram validados por nós que usam o MEV Boost, tá? E quase 81% desses blocos foram feitos via retransmissão lá do Flashbot, que eu não vou entrar nesse detalhe, que é uma coisa mais complexa da rede, mas entendam o seguinte, então assim, 57% dos blocos minerados no Ethereum passam por esse MEV Boost aí. E agora entramos na parte da censura. Eu tento explicar isso tudo para vocês para dar um embasamento do que está acontecendo, como é que funciona um pedaço da rede Ethereum e algumas coisas que estão acontecendo lá. Esses MEV Boosts, a OFAC, que é uma organização financeira americana, que regula uma série de coisas, inclusive foi a OFAC que sancionou lá a Tornado Cash, que para quem não sabe, a Tornado Cash é um aplicativo que roda na rede Ethereum que permite que você faça uma limpeza, uma lavagem de dinheiro, vamos dizer assim. Imagina que eu quero esconder a origem de um recurso que eu estou recebendo, eu passo dentro da Tornado Cash, imagina, eu tenho $1.000, eu quero trocar esses $1.000 por $1.000 limpos. Eu entro na Tornado Cash, deposito lá $1.000, né, 1.000 em Ethereum, e aí essa transação passa por um monte de nós, porque tem um monte de gente fazendo transação junto comigo, e aí, em vez eu sair da minha carteira, da carteira que eu estava para uma nova carteira, eu saio para a Tornado Cash,
essa transação que eu ia fazer vai para um cara que não tinha nada a ver comigo, o outro cara que não tinha nada a ver comigo também vai um pedaço para ele, o outro pedaço para o outro, e aí desses caras que estão fazendo outras transações que também não tinha nada a ver comigo, eu pego o dinheiro deles e deposito na minha conta, mais ou menos essa é a ideia. Então eu tiro um pouco do rastro do dinheiro. Você não tira 100% do rastro, mas você tira uma parte do rastro do dinheiro. E isso, segundo as regras de compliance dessa agência americana, não é permitido, e foram eles que sancionaram lá a Tornado Cash. E essa sanção tem a ver o seguinte: se você passou pela Tornado Cash, você não pode usar esse dinheiro, você não pode mais, as suas transações não poderão mais ser validadas. E o que está acontecendo? Nós, validadores, e agora eu já entro aqui na parte juntando as duas coisas, tá? Os caras que rodam esse MEV aí, esse MEV Boost, que é esse software que faz, que já tem essa questão aí de aceleração, a OFAC está dizendo que os MEVs não podem funcionar também. E aí começou uma onda de minerador, né? Agora são nós validadores do Ethereum, né? Não é mais minerador do jeito que ele era, mas os caras que mineram, que rodam esse cara, e mais destacadamente, inclusive, a própria Flashbots, que é a empresa que desenvolveu esse MEV Boosts aí, 54% desses blocos que estão passando por esses nós estão sendo validados com essa Enforced OFAC Compliance aqui. Então vamos lá. Tem um monte de transação acontecendo na rede. Uma porrada de transação acontecendo na rede. As transações que não são adequadas, segundo as regras da OFAC, a OFAC dá um monte de regra. Olha, você precisa que um Ethereum para passar pela rede, essa é a regra, tá? Você não pode usar um Ethereum que não tenha passado por um lugar que tenha KYC. Então imagina assim, eu tenho um Ethereum que eu não conheço a origem dele, porque ele foi minerado direto na placa de vídeo, nunca passou numa corretora, não sei quem é o dono dele, então esse Ethereum não pode ser movimentado. É isso que a OFAC diz. A OFAC solicita, pelas regras de compliance, que qualquer coisa que aconteça tenha que ter a origem conhecida. Eu preciso ter passado por uma corretora, o cara tem que ter feito KYC, eu tenho que ter feito algum tipo de verificação de identidade do dono daquele dinheiro para que a regra de compliance seja atendida. E 54% dos blocos que estão entrando dentro desse sistema do MEV Boost aí já estão sendo validados aceitando as regras de compliance da OFAC. O que significa dizer que 46% dos blocos minerados só conseguem passar transações não compiladas, estou tentando achar a palavra em inglês aqui em português para compliant, mas 46%, apenas 46% dos blocos estão aceitando qualquer tipo de transação. 54% deles estão censurando transações que não sejam adequadas de acordo com as regras da OFAC. E isso é grave porque a gente já passou de 51% da rede. Olha, não é 100% da rede Ethereum, a gente ainda está restrito aqui nesse ambiente aqui dos MEV, Boosts aqui, não é 100% da rede. Tá? Mas dentro desses nós, a quantidade de nós que estão aceitando as regras da OFAC é grande. E isso fere, né, as regras básicas aí da criação do Ethereum, né, as ideias básicas da criação do Ethereum que tinham a ver o seguinte: olha, o meu Ethereum é igual ao seu. Na rede Bitcoin, assim, o meu Bitcoin é igual ao seu, não tem diferença entre eles. Ainda que você não ter essa diferença, permita que as pessoas façam coisas erradas, mas isso é uma regra padrão do mercado cripto. E o que está acontecendo agora na rede Ethereum é que os mineradores, os validadores, estão aceitando as regras da OFAC, estão implementando as regras da OFAC, e eles já são mais de 50% da rede. Eles já são mais de 50% pelo menos dessa parte da rede do Ethereum, e isso pode se expandir aqui e eles se tornarem, vamos lá, 57% dos nós já são MEV Boost. 57%. Se 100% desses nós se tornarem OFAC compliant, né, aceitarem as regras da OFAC, você vai ter mais de 50% da rede do Ethereum já impedindo a transmissão de blocos que não sejam compliant com essa regra. E pior do que isso, mesmo que os outros nós, agora é a parte mais grave, tá? Mesmo que você tenha ainda validadores que aceitem nós, porque você pode dizer o seguinte: tá, eu vou tentar fazer uma transação, quando a minha transação cair no minerador que não aceita a regra, ele vai jogar a minha transação, não vai fazer minha transação. Mas quando ela cair num minerador que aceita qualquer coisa, ela vai sair. Então,
você ainda consegue movimentar teu recurso. Só que depois que você joga a transação para o minerador lá, que é o nó validador do Ethereum, ele faz a validação do bloco e transmite para a rede, tem que ter a assinatura de 120 e poucos lá, não sei quantos são lá, não lembro agora de cabeça, mas uma quantidade grande ali de nós que vão validar que o cara que validou fez tudo certinho. E esses caras, se a gente tiver mais de 50% da rede aceitando as regras, eles podem começar a negar esses blocos aí da galera que aceitou. Então, ó, eu sou minerador, eu aceito qualquer bloco, qualquer transação, mas o cara que é compliant lá, ele depois, né, na hora que ele tem que assinar o bloco lá, dizendo que tá tudo certo com ele, fala, não tá tudo certo com ele, volta para trás. E aí você poderia realmente ter um problema grave de censura na rede Ethereum, que já está acontecendo agora. No nível tal de que a turma dos desenvolvedores do Ethereum já estão considerando a possibilidade de acontecer um split na rede. De tão grave que está essa situação já. Que seria o seguinte, as redes poderiam se dividir em duas, o Ethereum poderia fazer um novo split, aí, uma nova separação, né? Só para lembrar, quando o Ethereum virou Proof of Stake, a rede Proof of Work foi criada uma rede Proof of Work ali fazendo um split dos blocos. Eles estão discutindo a possibilidade agora de ter uma rede Ethereum que é 100% compliant com o FAQ, ou seja, quer usar as coisas na rede Ethereum, aceitando as regras do governo americano, né, sobre isso aqui, vai nessa rede aqui. E vai ter uma outra rede dos mineradores que não topam isso, fazendo isso. Então a gente está correndo o risco da rede Ethereum se transformar em duas separadas aí. Uma que aceita as regras de compliance, a outra que não aceita. Não é uma coisa boa isso não, tá, gente? Isso é uma situação complexa, até para explicar, vocês viram que eu tentei fazer da melhor forma possível aqui, né, de chegar nesse resultado aqui, nesse ponto da conversa aqui, mas é uma situação grave, né, que não seria, provavelmente não aconteceria se a gente tivesse mantido o Ethereum funcionando como prova de trabalho. A prova de participação, como eu já vinha dizendo para vocês antes até de acontecer o merge ali, ela tem uma falha em que você primeiro não tem mais Ethereum não conhecido, né? Depois que você mudou para a prova de participação, todos os Ethereums que são dados como recompensa, você já tem a origem deles, né? Porque você teve que comprar ele de alguém. Você não consegue mais gerar Ethereum do nada, como era com a mineração. Do nada que eu digo, né, fazendo a prova de trabalho, você receberia Ethereum, e esse Ethereum não teria identificação nenhuma de você. Né? E agora, como você começa a ter só Ethereums marcados, que você sabe o dono, o Estado pode atacar esses caras. E os mineradores estão fazendo isso porque não querem ter problemas lá com o governo americano. Mas vejam como a situação começa já a complicar, e foi muito mais rápido do que eu imaginava. Só para fazer um paralelo, na rede Bitcoin já teve minerador que aplicou essa regra da OFAC Compliance aí. Eu lembro do ano passado, teve um bloco que saiu, acho que tinha 3 transações no bloco. Por quê? Porque todas as outras transações não passavam no crivo da OFAC. Só passavam 3 transações. E o cara, obviamente, fez esse bloco aí, ele só recebeu os 6,25 bitcoins, mas economicamente não faz sentido. E a rede Bitcoin, né, continua sendo ainda a rede que não tem esse tipo de problema acontecendo. A rede Ethereum já está com essa situação já nesse momento acontecendo, ao ponto dos caras já estarem discutindo a possibilidade de criar 2 redes diferentes aí, uma que é o FAQ compliant e uma que não é, de tão grave que está a situação. Então, eu também acho, Nomad, isso é só o começo para os problemas do Ethereum. Eu acho que, eu já achava isso antes, e a cada dia que passa vai se firmando para mim aqui a ideia de que o Ethereum pode sofrer problemas graves aí por conta da mudança do Proof of Stake. Tecnicamente, não. Mas esse tipo de coisa aqui fere um dos conceitos principais aí das redes. E aí, esse movimento todo pode causar, pensa comigo, eu vou lá desenvolver um aplicativo novo. Se meu aplicativo não seguir as regras de compliance da OFAC, eu não vou conseguir fazer esse aplicativo funcionar. O interesse dos próprios desenvolvedores pode começar a diminuir na rede Ethereum. E se o interesse na rede Ethereum diminuir, os preços do Ethereum tendem a cair. Então, é um assunto para ficar atentos, tá? É uma coisa grave, eu acho grave, não, assim,
Para mim é muito grave, não deveria haver nenhum tipo de censura. Em criptomoedas não deveria ter censura, né? A gente já basta a censura que a gente está vivendo aí no mundo real, né, das pessoas aí, do cabeça de ovo lá, mas esse caso aqui a gente está falando de cripto é liberdade, cripto deveria ser a possibilidade de você se manter com privacidade, anônimo e tudo mais, e a gente está vendo esse cenário aí dessa forma, tá? Então, resumindo, o Ethereum se entregou ao sistema, mais ou menos essa, não 100% ainda, Adriano, mas está caminhando a passos largos para a maioria da rede estar assim, né? E aí, você pode ter um Ethereum que você não vai conseguir nunca movimentar, porque você não está, por algum motivo, não... E o problema é que os motivos são definidos por um grupo pequeno de pessoas. Os caras da OFAC que podem falar assim, ó, agora quem passou na Uniswap não pode mais. Ó, agora quem passou na Aave não pode mais. Ó, agora quem passou não sei onde não pode mais. Né? E esses caras estão aceitando todas as regras. Daqui a pouco, o teu Ethereum, que você não tinha nada a ver com nada disso aí, você nunca tentou fazer lavagem de dinheiro, você nunca tentou fazer nada errado, você não pode usar mais, né? É grave, tá? Consequências da centralização do Ethereum, exatamente, tá? Então, é isso, tá? É isso que está acontecendo agora. Como vocês puderam ver, não foi clickbait hoje, realmente está acontecendo censura na rede Ethereum. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês aí o que aconteceu, tá?